Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um encontro do PLD. Vou pedir para que todos aguardem mais uns minutinhos, que o restante da equipe está entrando aqui na ferramenta, tá bom? Obrigada.
Boa tarde a todos. Pedimos desculpa aí pelo atraso. Estava fechando aqui a apresentação e também esperando aumentar um pouco o número aí de participantes. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos. Estamos aqui para o segundo encontro de fevereiro, né, referente ao mês de fevereiro de 2023, qual a gente aborda aí, principalmente as principais alterações e principais aspectos, né, que se alteraram aí durante o mês, e uma vez que a variação do PLD a gente não está tendo, né? Então, vamos dar início aqui ao encontro do PLD. Bom, em relação a quaisquer dúvidas que a gente tenha durante o encontro, né, pode ser encaminhada através do bate-papo do Webex, né? A gente só reforça e pede para que seja encaminhado para todos os membros de equipe, de modo que todos recebam a pergunta ao mesmo tempo e a gente consiga já ir dando andamento aqui em buscar a resposta. Caso alguém tenha dificuldade na hora de enviar a dúvida pelo Webex, pode ser encaminhado também para o e-mail de preco@cce.org.br. Essas opções, né, ficam disponíveis aí durante o evento e a gente pede que quaisquer dúvidas posterior ao evento ou que não sejam referentes aos temas aqui abordados, a gente pede que seja encaminhada ali para atendimento@cce.org.br ou pelo telefone 0800 881 2233. Bom, o objetivo do encontro é discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD publicadas nos nossos boletins, tratar da coabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas, com base na Resolução 1032, apresentando, então, as principais modificações nos arquivos de entrada dos modelos de formação de preço. Analisando também os principais fatores que influenciam na formação do PLD e buscando validar aí a adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados. E a gente ainda busca aqui com esse encontro, né, reforçar, estreitar o relacionamento com os agentes, abrir espaço para recebimento de sugestões e apoiar os agentes em suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. Bom, como de costume, a gente traz aqui a nossa agenda, né? A agenda tem uma cara bem padrão, né, dos nossos encontros. Nesse momento, a gente ainda não tem nenhum resultado dos processos sombras, né? Então, a gente tirou aquela etapa do momento de trazer os resultados sombra, mas assim que a gente começar a divulgar os sombras, a gente já volta aqui a trazer esse acompanhamento, né? Então, nesse primeiro momento, eu já passo a palavra agora para a Fernanda, para ela comentar dos pontos de destaque aí em relação a atualizações das FTs, da CPAMP e outros temas. Obrigada, Humberto. Boa tarde a todos. Então, aqui com relação aos pontos de destaques em relação às FTs, primeiro com relação à FT New Wave, a gente tem que a versão em uso é 28.0.3 e que na FT já foi validada as funcionalidades da CPAMP de fontes intermitentes e New Wave híbrido, na versão 28.11.3. A FT New Wave ela continua validando outras funcionalidades e por enquanto ainda não tem a data das próximas reuniões. Mas para quem quiser receber informações, a mailing list fica aqui disponível para vocês. Só mandar um e-mail lá para eles. Com relação ao FTD Comp, a versão em uso é 31, está em validação a versão 31.15. Anteriormente, a gente tinha falado que tinha sido validado já a versão 31.14 para uso da CPAMP, mas foi identificado uns pequenos erros que acarretaram nessa nova versão 31.15, que tem a ver com processamento paralelo. E ainda tem mais uma versão aqui prevista para chegar com relação à possibilidade de realização de prospectivo com fontes intermitentes, que na versão atual a gente verificou que a gente estava tendo problema para a realização de prospectivo. Então, a FTD Comp, a coordenação deve validar a próxima versão, que seria 31.16, apenas com teste mesmo de compatibilidade, e então já encaminhar para a CPAMP essa nova versão. Passado esse ponto, a FTD Comp ela vai contar ainda com a validação de novas funcionalidades. E aí, então, fica aqui a mailing list para quem quiser se inscrever para receber novas informações. A próxima reunião ainda não tem data marcada, mas deve ocorrer depois, em breve. Com relação ao FT JavaSP, a versão em uso é a 9,
as funcionalidades da CEPAMP foram validadas na versão 9.1.6 e a FTG-VASP se encontra fechada nesse momento. Mas, de qualquer forma, a gente deixa aqui a mailing list da FTG-VASP. Por último, com relação ao FTD-100, a gente tem que a versão em uso é 19.0.40, desde o dia 30 de janeiro de 2023. Foi aberta uma FT, então, no dia 17 de janeiro, e está em validação a versão 19.0.42. Por enquanto, não tem ainda uma previsão da próxima reunião com os agentes, mas fica também aqui a mailing list para aqueles que quiserem receber informação da FTD-100. Aqui, com relação à CEPAMP, então aqui a gente traz o cronograma que a gente tem aprovado na última reunião plenária, que foi no dia 15 de dezembro. Pelo cronograma, então, agora a gente estaria aqui no meio de fevereiro, já era para ter encerrado, então, a avaliação individual das melhorias, porém, a gente ainda está avaliando essas avaliações, então, elas estão em atraso e a gente ainda não deu início à próxima etapa, que seria de backtest para avaliação dos impactos e avaliação do CIVAR. Então, aqui, a gente ainda está aqui nessa fase de avaliação individual em atraso, e com relação também a perguntas que a gente vem recebendo com relação ao workshop com os agentes, nesse ciclo a CEPAMP ainda não realizou nenhum workshop, a validação estava ocorrendo tudo via FT, mas está prevista uma reunião com os agentes para o dia 3 de fevereiro, 3 de fevereiro não, desculpa, 3 de março, que é sexta-feira. A gente ainda vai confirmar essa data e assim que confirmar, a gente encaminha um e-mail para todos que estiverem inscritos aqui no gtmet.cepamp.org.br. E aí a gente dá a divulgação, de fato, a data oficial. Por enquanto ainda é uma previsão, porque a gente está aguardando a aprovação da plenária da CEPAMP. Outro detalhe é que a plenária da CEPAMP, ela acabou sendo adiada, esse ano vai ser, então, a primeira que a gente ainda vai realizar, por conta da nova nomeação dos secretários do Ministério Público, do Ministério de Minas e Energia. Então, a gente estava aguardando que o nosso plenário fosse recomposto para que a gente pudesse passar por novas deliberações. Eu passo a palavra agora, então, aqui para o Nelson. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. Vou colocar o ponteiro. Bom, agora eu vou dar início à apresentação do cenário hidrometeorológico. Bom, aqui trazemos, como de costume, a precipitação observada e prevista, considerando o acumulado nos mapas à esquerda e a anomalia por semana operativa nos mapas aqui à direita, considerando o período de fevereiro de 2023. Nos mapas na parte superior, nos dois mapas, nós temos a referência à semana 1. À esquerda nós temos o que foi observado em acumulado e à direita nós temos aqui a anomalia. Então nós podemos ver que as precipitações se concentraram beneficiando o Tietê, Paranapanema e o Paraná, como podemos ver aqui na anomalia nas partes em azul e branca também, que estariam na média. E para grande parte do sistema nós tivemos uma frustração, considerando principalmente aí o que foi observado para a região norte, Balbinas, Xingu e Tocantins, em relação ao que foi observado e que foi previsto na revisão 0. Como podemos identificar aqui também no nosso gráfico à direita, no nosso gráfico de barras, essas principais observações, considerando a elipse vermelha, que, como eu comentei, nas regiões norte, pegando também o Tocantins, e pegando parte aqui, beneficiando com valores positivos a região sudeste, e com valores menos expressivos para o sul também, como podemos ver nos mapas à esquerda. Considerando a semana 2, nós temos uma ausência de chuvas em grande parte, né? A maior parte do território nacional nas principais bacias do SIM. E o principal destaque é a continuidade dessa ausência de chuvas aqui no sul. Isso considerando a revisão 1 e o que foi observado, como podemos ver aqui no acumulado à esquerda, com esse deslocamento das precipitações mais seguindo mais para o sudeste, né, pegando mais parte do sudeste e norte, mas com valores bem menos expressivos do que o visto observado na primeira semana. Dessa forma, no próximo slide, vemos esses valores em ENA verificada, né, prevista considerando as revisões 0 e 1. Nós trazemos aqui, só para ilustrar aqui nesse mapa do norte, nós temos a revisão 0 aqui em cinza,
a revisão 1 em laranja, e temos o pontilhado, a nossa MLT. Então, nós temos aqui para o norte uma ascensão dos valores de ENA. Mesmo assim, da revisão 0 para a revisão 1, nós tivemos um pequeno decréscimo, né, de 129% da MLT para 124%. Isso seria, em média, aí, 1 gigawatt médio no mês. Indo para o Nordeste, nós temos basicamente a manutenção do valor de 100% da MLT, uma diferença pequena de 79 megawatts médios no mês, e foi o único supermercado que não teve um decréscimo em relação às revisões. Trazendo aqui o destaque também para o Sudeste, sendo um pouco semelhante ao Norte, com uma pequena variação marginal de 109% para 105%, então mantendo também um cenário favorável como o Norte, com cerca de 2 gigas médios aí no mês. E trazendo destaque aqui para o Sul, como podemos observar com essa ausência de precipitações, né, e tanto em relação à revisão 0, que era o esperado, e nós tivemos essa grande frustração em relação à revisão 1, nós temos aqui o percentual de MLT de 142 na revisão 0 para 67% da MLT na revisão 1. Trazemos aqui o exemplo da segunda semana operativa, com uma diferença aí de menos 7 gigawatts médios. Isso foi uma diferença total de aproximadamente, né, 6 gigawatts médios no mês para o Supermercado Sul, considerando essas revisões. Já considerando agora a precipitação prevista no acumulado por semana operativa, nós trazemos aqui os mapas para a semana 3 e semana 4. Trazendo destaque aqui para a semana 3, a principal informação é de precipitações no sul. Então, teríamos uma melhora de precipitações aqui no concentrado no sul e também aqui na nossa faixa laranja na região sudeste, pegando também o Grande e o Paranaíba, e também no supermercado norte, mas não beneficiando os principais reservatórios. Na verdade, nós teríamos uma leve frustração, né, em relação ao que foi previsto na revisão 1 em relação à revisão 2, que é o que podemos ver aqui no nosso gráfico. A região sul, nós temos a nossa elipse aqui, com valores mais otimistas para a região sul, na nossa terceira semana operativa. E, com a previsão também para a semana 4, nós trazemos aqui no mapa à direita essa grande faixa em laranja, pegando grande parte da região norte, um pouco da parte central do país. Então, nós voltamos a beneficiar principalmente Baubina, Bacia de Xingu, Tocantins, e também podemos ver uma concentração para o Tietê e, novamente, para o Grande também, que é o esperado de beneficiamento, né, em relação à precipitação para esse mês. Agora, em relação à ENA verificada para revisões 1 e 2, trazemos aqui novamente os 4 submercados, agora a inclusão da revisão 2 em verde claro nos gráficos. Então, para o submercado norte, nós tivemos uma frustração, né, indo de 124% para 114% da MLT. Trazemos aqui na terceira semana operativa esse gap aqui de 5,4 gigawatts médios. Em relação ao mês, né, seriam aproximadamente, aqui temos que corrigir, né, esse valor está indo de 124 para 114, seria menos 937 megawatts no mês. Indo aqui para o Nordeste, nós temos uma variação marginal, mas decrescendo, né, de 100 para 99%, 97% da MLT, fechando menos 450 megawatts médios no mês. O Sudeste também tivemos um aumento, né, da expectativa de 105 para 106, então um aumento marginal, configurando 937 megawatts médios no mês. E para o Sul nós tivemos, então, diferente da revisão 0 para a revisão 1, nós tivemos agora uma melhora na expectativa, né, configurando aí 1.896 megawatts médios no mês, indo de 67% para 90% da MLT. Aqui nós temos um gap da quarta semana operativa, que seria em torno aí de mais 4 gigawatts médios da revisão 1 em relação à revisão 2. Agora, trazendo aqui os nossos gráficos, considerando o histórico, vou ilustrar aqui novamente em relação ao gráfico da região norte. Em azul, nós temos o histórico, né, do período considerado de janeiro a dezembro para a MLT. Temos em cinza o verificado no ano de 2022, ou seja, o ano passado. O pontinho em abóbora que ele ilustra o verificado em 2023, já considerando janeiro. E em amarelo nós temos a mínima mensal de 1931 a 2022. Então, nós podemos identificar
que estamos numa situação muito favorável para o norte, com a nossa revisão 2 com 114% da MLT, então encontramos acima da MLT, mas abaixo, né, do verificado no ano de 2022, mesmo assim numa condição muito favorável. Fechamos aí o 27º melhor do histórico para o norte, considerando a revisão 2. Para a região nordeste também mantemos um cenário positivo, mas agora beirando aqui, margeando a parte inferior da MLT com 97%, bem abaixo também do que foi verificado para o ano de 2022, que foi um ano muito favorável. Então, nos encontramos agora nos piores do histórico, né? Mas mesmo assim numa boa posição, no 45º pior. Trazendo aqui o destaque agora para o Sudeste, também mantendo uma condição bem favorável, iniciando aqui o ano bem acima tanto da MLT quanto do que foi verificado no ano anterior, ou seja, o ano de 2022, mas agora chegamos a um valor menor, né, considerando a revisão 2 de 106%, mesmo assim acima da MLT e margeando o que foi verificado para o ano anterior. Já na região sul, o grande destaque é desse ponto de melhora, nessa condição de melhora comparativamente com o ano anterior, de 2022, que foi o ano ruim, né, no início do ano, como podemos ver aqui no nosso gráfico em cinza, e estamos margeando a MLT, né, não estamos acima da MLT, mas estamos com valores positivos em relação à energia natural afluente. Então, na nossa revisão 2, fechamos aqui com 90% da MLT. E para o SIM, nós temos um total de 122.351 megawatts médios, configurando aí 106% da MLT para o SIM e fechando com o 31º melhor do histórico para a nossa revisão 2. Agora, trazendo a precipitação prevista, considerando um acumulado em até 15 dias, então nosso período é de 16 de fevereiro a 2 de março, né, pegando quase a primeira semana operativa de março. Então, a informação principal aqui, como podemos ver, a nossa precipitação acumulada para 3 dias é dessa precipitação que vai se concentrar ao sul, beneficiando as principais bacias do sul, o Baixo Paraná e Itaipu. Isso são nos próximos 3 dias. E, como podemos ver nos mapas, seguindo para 5, 7, 10 e 15 dias, nós temos as precipitações acumulando-se na parte norte, pegando essa faixa central e também o sudeste. Então, e como é esperado também para o mês, essas chuvas vão beneficiar principalmente o Tietê, voltar a beneficiar o Grande, o Paranaíba, o Tocantins também e o Xingu. E destaque, como podemos ver, essa faixa principal de precipitações em laranja, no nosso acumulado para 15 dias, pegando a grande parte do sudeste e grande parte do submercado norte. Agora, tratando da temperatura observada, nós temos as anomalias de temperaturas mínimas, como podemos ver nesse mapa aqui, à esquerda, e nesse outro mapa à esquerda, considerando as semanas 1 e 2, e temperaturas máximas. Então, esse segundo mapa e este segundo mapa, que temos uma elipse aqui em vermelho para a semana 2. Então, considerando a primeira semana, nós tivemos valores, como podemos observar, dentro da média, trazendo destaque aqui para o sul, né, com valores acima da média, tanto para a temperatura mínima quanto para a anomalia de temperatura máxima. E a principal informação que acho que a gente pode trazer para a semana 2, considerando a anomalia de temperatura máxima, esse grande aumento de temperaturas aqui na parte sudeste, parte central do país, e na parte sul também uma elevação de temperaturas observadas. Agora, trazendo a temperatura prevista, considerando as capitais de Manaus, Recife, Porto Alegre e São Paulo, nós podemos ver que o norte e o nordeste nós temos pouca amplitude de temperatura, ou seja, um comportamento mais flat para as duas capitais. E considerando agora a parte sul, considerando Porto Alegre e sudeste, São Paulo, nós temos uma variação maior, bem maior de temperaturas, considerando aqui a partir do dia 17, né, a partir do fim de semana, uma queda das temperaturas para ambos os submercados, né, para ambas as capitais, considerando que para o sul a tendência é de manutenção desses valores baixos, considerando até a quarta semana operativa. Já para o sudeste, a tendência é de queda aqui a partir do fim de semana. Para uma quarta semana, os valores vão ser inferiores às 2 primeiras semanas, mas a tendência não é de manutenção como é a tendência para o sul. A tendência aqui é de elevação, mesmo que comparativamente às duas primeiras semanas e 3 semanas operativas, seja com valores menores, né? Então, a tendência é de elevação das temperaturas. Bom, obrigado. Agora eu vou passar a palavra para
para a Geisa para falar da análise e acompanhamento da carga. Conseguiu passar? Passei agora. Agora, obrigada, Nelson. Nada. Agora falando do acompanhamento da carga em fevereiro de 22, de 23, desculpa. Antes de falar, se eu vou falar um pouquinho de algumas questões econômicas, com relação à última semana, né, as 2 últimas semanas, algumas informações econômicas que merecem destaque são os resultados, né, tanto de produção industrial quanto da pesquisa mensal de comércio e serviços, que aí fecham o resultado desses 3 setores no ano. Com relação à produção industrial, ela, em 2022, ela, como esperado, cresceu meio de lado, né? Ela avançou somente 0,7%. E não só isso, no mês de dezembro, se observou uma desaceleração, né? Numa queda da produção industrial. Com relação à pesquisa, com relação ao comércio, né? Tanto o varejo restrito, observando o varejo restrito e o varejo ampliado, o que se observa no acumulado do ano é o varejo restrito crescendo na casa de 1% e o varejo ampliado decrescendo, né? Decrescendo 0,6%. E aí se olha o final se olha o último mês do ano, o mês de dezembro, o varejo ampliado ele cresceu um pouco na margem, que cresceu 0,4%, enquanto o restrito ele apresenta uma desaceleração, crescendo 2,6%. E os serviços, que ao longo do ano têm tido um desempenho bastante favorável, no último trimestre do ano se observou uma desaceleração, ainda que os serviços prestados à família tenham avançado consideravelmente. Mas ainda assim, no acumulado do ano, esse setor ele cresceu na casa de 8,6%. A inflação ela tem oscilado um pouco, o GPDI e GPMs apontam desaceleração, muito devido à queda de preços de produtos industriais e agrícolas, enquanto o IPCA, que está muito relacionado, né, com o consumo dos consumidores, né, ele tem apresentado, ainda que desaceleração, ainda não apresenta deflação, assim, ainda inflação. Falando agora da carga em si, da revisão 1 para a revisão 2, houve um ajuste a maior marginal, na casa de aproximadamente 200 megawatts médios, muito devido ao fato das condições meteorológicas esperadas para essa época do ano estarem ocorrendo de forma dentro do esperado, o que não aconteceu efetivamente na primeira semana operativa, onde as temperaturas estavam muito descoladas, diferentes do que é esperado para essa época do ano. Com isso, a carga do SEM ainda assim estaria crescendo de lado em fevereiro, com relação a fevereiro de 22, crescendo na casa de 0,1%, que representa um aumento marginal da carga de 77 megawatts médios. Olhando essa questão por submercados, é importante destacar, no caso do submercado Sudeste e Centro-Oeste, o crescimento dele bastante aquém de fevereiro de 23, na casa de 2%, que representa uma redução de carga de 854 megawatts médios. Isso está efetivamente associado, a primeira semana ela foi muito diferente efetivamente do esperado, e isso de certa forma impactou na carga desse submercado, falando assim das questões meteorológicas que impactaram bastante no submercado Sudeste e Centro-Oeste. Ainda assim, com relação da Rev 1 para a Rev 2, o ajuste ele foi um ajuste a maior, de 238 megawatts médios, visto que nas últimas semanas esse submercado ele tem apresentado temperaturas bastante elevadas. Com relação ao submercado sul, o ajuste foi marginal, a menor, na casa de 119 megawatts médios, muito associado à questão de precipitação nesse submercado.
Com isso, a carga desse submercado ela vai estar crescendo 3,3%, que equivale a um aumento de carga de 451 MW. O submercado, tanto o submercado norte quanto o submercado nordeste, os ajustes da revisão para a revisão 2 foram marginais. No caso do submercado nordeste, o ajuste foi a maior, na casa de 63 megawatts médios. E isso faz com que a carga desse submercado também esteja decrescendo de lado, na verdade, né? Ela está decrescendo 0,7%, o que equivale a uma redução de carga marginal, 84 megawatts médios, com relação a fevereiro de 22. Com relação ao submercado norte, o ajuste foi efetivamente marginal, na casa dos 11 megawatts médios, e esse submercado ele ainda é muito na esteira da retomada de carga de consumidores livres, ele ainda está crescendo consideravelmente, na casa dos 9,4% com relação a fevereiro de 22, o que equivale a um aumento de carga de 555 megawatts médios. Dando uma visão geral, então, do acompanhamento das projeções, o que vale ressaltar? O primeiro ponto é a diferença com relação à carga planejada para fevereiro no plan, que está na casa de 1,1 giga, essa diferença menor, o que equivale a uma diferença percentual, né, de 1,5%. E o importante é observar que a carga, também com fevereiro a 21, ela está crescendo 2%, enquanto o que estava sendo projetado após a primeira semana operativa fazia com que a carga de fevereiro de 23 estivesse decrescendo em relação a fevereiro de 21. Dando agora uma visão geral sobre as perspectivas econômicas e de algumas variáveis econômicas, o PIB está realmente variando na casa de 0,8 a 0,7 nesse range para 2023, enquanto para 2024, no relatório Focus, ele está estabilizado na casa de 1,5% de crescimento há um bom tempo. O que merece destaque, na verdade, é a tendência altista que tem sido apresentada pelo IPCA já há 9 semanas, praticamente, tanto para o ano de 2023, quanto também já começa a apresentar uma tendência altista no ano de 2024. E outro ponto que merece destaque é a expectativa, né, de aumento da taxa Selic até o fim do período, né, até o fim do ano, para 2023, e também uma expectativa de aumento também, essa tendência altista na taxa Selic para o ano de 2024. Acho que com relação às questões de acompanhamento do mercado econômico, era isso que eu tinha para falar. Acho que agora eu vou passar para Humberto. Pegou? Uhum. Bom, obrigado, Geisa, obrigado, Nelson. Bom, dando sequência aqui, então, na apresentação, acho que o único ponto que a gente traz aqui é a questão da previsibilidade que a gente está aplicando para esse mês, né, o mês de fevereiro, né, que é referente à defluência mínima da HJUPA para o segundo mês, né, naquele que não estava sendo contemplado lá na resolução ANA 142. Então, só relembrando, a resolução ANA 142, de 16 de dezembro de 2022, ela dispõe que as recomendações de operação temporárias ali dos reservatórios de Jupiá e Porto Primavera, do Rio Paraná, no qual ele indica ali que para o período da Piracema, né, começou antes, né, mas uma vez que a resolução saiu em dezembro, ele estava indicando o período de 2 de janeiro de 23 até 28 de fevereiro de 23, né, que seria o final da Piracema, né, final de fevereiro. Ele indica, então, uma defluência média, ele recomenda, né, uma defluência média diária de 3.300 para Jupiá e para Porto Primavera uma defluência de 3.900 metros cúbicos por segundo. Né? Então, essa vazão visa, né, garantir o funcionamento da escada de peixes ali no período da Piracema. E cabe destacar, né, que na mesma data tem a outorga 2378, associada à usina de Porto Primavera, que ela define, né, que para todo o período de Piracema, de todos os próximos anos, deve ser observado, no mínimo, a defluência de 3.900 para
Porto Primavera. Bom, e por último, o ONS ainda pode operar o reservatório de UPE Porto Primavera com condições diferentes estabelecidas na resolução, que é o que a gente até está observando atualmente, uma vez que a gente está ali com declaração de cheias ali nas usinas do Paraná. Bom, então, durante esse mês de fevereiro, né, aqui a gente vê em termos só numéricos, mas depois, quando a Lanai estiver apresentando o Decomp, a gente mostra também no próprio arquivo do modelo Decomp como está sendo representado essa previsibilidade aqui para o cálculo do PLD. Então, o que acontece? Né? Depois da data limite que a gente tinha, né, a gente declarou um FSARH permanente de 3.300 associado a uma consulta feita ao IBAMA, né? Ou seja, foi necessário ali uma consulta ao IBAMA para fazer uma declaração de 3.300, né? Então não era algo que aparentemente já estava permitido ao agente ser feito. Então, para o PMO de fevereiro, a CCE acabou adotando apenas os 3.300 para o período ali até final de fevereiro, que era o que estava descrito, né, na resolução da ANA 142. E, uma vez que essa declaração foi feita em momento posterior, né, à data limite, e não era previsto em calendário, né, uma vez que o agente aparentemente não tinha essa possibilidade de declaração em valor de 3.300, a CCE manteve os 4.000 a partir de 1º de março de 23. Isso para esse PMO de fevereiro, mas agora para o PMO de março a gente vai sim seguir essa declaração da gente de 3.300 aí para todo o horizonte do próximo PMO, né? Então, desde o dia 25 de fevereiro, né, a data do próximo PMO, que inicia a semana operativa do próximo PMO, até o final do horizonte do modelo, a gente vai considerar então os 3.300 em conjunto a modelagem adotada pela ANS, por isso que está indicado em verde aqui. E por último, a gente traz as datas, né, limites ali para a consideração das variáveis que não forem decorrentes de atualização com calendário pré-definido, né, ou que seja de correção de erros. Então, a data limite para o PMO de março foi o dia 24 de janeiro, né, uma vez que o PMO de março será nos dias 23 e 24 de fevereiro, logo depois ali do Carnaval, da quarta-feira de cinzas. E para o PMO de abril, a data limite é o dia 28 de fevereiro, né, um pouquinho depois aí do PMO, por causa, né, que a realização do PMO de abril nos dias 30 e 31 de março, né? Como fevereiro não tem essas datas, né? Então a gente vai até o dia 28, garantindo um mês de antecedência aí a data do PMO. Bom, sendo isso que eu tinha para apresentar, eu passo a palavra agora para a Lanai, para ela comentar em relação ao comportamento aí das variáveis do modelo Decomp. Obrigada, Humberto. Vou só ajustar aqui o vídeo. Acho que agora já foi. Então, agora a gente vai dar início à apresentação relativa ao modelo Decomp. Inicialmente, a gente traz o gráfico clássico, né, em que a gente observa o comportamento do PLD para o supermercado Sudeste / Centro-Oeste ao longo dos últimos meses e anos. Então, aqui, se a gente observar os dados relativos às semanas de janeiro e às primeiras semanas de fevereiro de 2023, basicamente a gente vê que o PLD ele vem permanecendo, né, no valor do piso regulatório, por ano de 2023 de R$ 69,04 por megawatt-hora. Esse mesmo comportamento a gente já vinha observando para os últimos meses de 2022. E ele é decorrente basicamente das condições hidrometeorológicas favoráveis, ou seja, atuação recorrente de sistemas meteorológicos geradores de precipitação nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional. Além disso, a gente também traz uma tabela aqui com os valores médios semanais do PLD para as 2 semanas de fevereiro, primeira e segunda semana, e a gente observa, né, que para o caso dos 4 submercados, a gente tem o acoplamento com valor em R$ 69,04,
ou seja, uma variação percentual de 0 de uma semana operativa para outra. Com relação ao comportamento da função de custo futuro do modelo Decomp, segunda semana de fevereiro de 23, aqui a gente traz um gráfico, né, que apresenta qual é o impacto da atualização de cada uma das variáveis no valor dessa função de custo futuro. E basicamente o que a gente observa é que nenhuma das variáveis listadas no eixo X impactou no valor da função de custo futuro. Com relação ao valor que foi calculado para a primeira e para a segunda semana de fevereiro, a gente tem na tabela o resumo dessas informações. E para o caso dos 4 submercados, Sudeste, Sul, Nordeste e Norte, o valor da opção de custo futuro ficou em R$0 por megawatt-hora, ou seja, a gente tem uma variação também de 0% de uma semana operativa para outra. Agora, entrando no comportamento da ENA mensal para o mês de fevereiro, a gente traz aqui o gráfico onde pode ser feita a comparação da ENA que foi computada com dados da revisão 0 e da revisão 1 do modelo Decomp. Para o caso do Sistema Interligado Nacional, nota-se que teve uma variação negativa de ENA entre a revisão 0 e a revisão 1, de aproximadamente menos 8 pontos percentuais, ou menos 10,1 gigawatts médios. Quando a gente abre esses valores por submercado, a gente pode trazer como destaque, né, o submercado Sul, em que a variação foi a mais significativa, em torno de menos 74%, ou menos 6,2 gigawatts médios. Para o caso do Norte, a variação foi de menos 5%, Sudeste menos 4%, e o Nordeste foi a única exceção, que teve uma variação marginal, mas positiva, né? Que em termos de gigawatts médios ficou em torno de 0,1. Com relação ao armazenamento do Sistema Interligado Nacional, também para a segunda semana de fevereiro de 23, que a gente traz a comparação, né, entre a previsão que foi feita para essa segunda semana e o valor realizado. A previsão estava em torno dos 73,9% da EARM máxima e o realizado ficou um pouco abaixo, uma variação de menos 0,2%. Quando a gente abre esses valores de variação por submercado e em termos de megawatts mês, a gente observa que dos 4 submercados, 2 deles apresentaram variações positivas, o Sudeste e o Sul, que aqui se destaca com os valores mais expressivos, enquanto que os demais submercados, Norte e Nordeste, apresentaram variações negativas. Nesse caso, o destaque acaba sendo o submercado Norte, com a variação de menos 1.179 megawatts mês. Aí, como consequência desse balanço, com contribuições positivas de alguns submercados e negativas de outros, a gente tem o valor final que foi computado para o SIM, que é de menos 348 megawatts mês. Com relação à carga dos submercados, aqui a gente também traz uma comparação dos dados das duas revisões, né, para cada um deles. A gente observa que os submercados Sudeste e Sul apresentam variações positivas, enquanto que o Nordeste e o Norte variações negativas. Em termos numéricos, a gente tem essa tabelinha aqui embaixo, em que a gente pode trazer como destaque o caso do Sul, em que a variação foi mais expressiva, né? Em torno dos 942 megawatts mês, um valor positivo. E para o caso do Sistema Interligado Nacional, quando a gente leva em consideração a contribuição dos 4 submercados, a gente observa uma variação total também positiva, de 795 megawatts médios. Já com relação ao fluxo de intercâmbio, a gente basicamente pontua, né, que os limites de exportação não foram atingidos e os valores da função de custo futuro não desacoplaram entre os submercados. Nas condições de carga pesada, média e leve, a gente observa também que o custo marginal de operação calculado ficou em R$0 por megawatt-hora, nos 3 casos, conforme mostra os diagramas. Já com relação à curva de oferta e demanda dos submercados do SIM, só para relembrar, né, a curva de oferta ela é formada pelo empilhamento da contribuição das usinas não simuladas individualmente, flexibilidade do parque de usinas termoelétricas e flexibilidade do parque de usinas hidrelétricas, assim como oferta hidrotérmica.
E aqui no gráfico a gente traz como ponto de destaque o cruzamento das curvas de carga com de oferta e o valor da água calculado, que para essa semana operativa ficou em R$0 por megawatt-hora. Agora, entrando na terceira semana de fevereiro de 2023, a gente traz novamente a decomposição da função de custo futuro do modelo DECOMP e a gente observa resultados similares àqueles obtidos para a semana número 2. Ou seja, nenhuma dessas variáveis que foram atualizadas e que estão sendo expressas no eixo X impactou no valor da função de custo futuro. Com relação aos valores calculados para as últimas 2 semanas, a gente observa que para a segunda e para a terceira semana de fevereiro, o valor ficou em R$0 por megawatt-hora para o caso dos 4 submercados, ou seja, variação igual a 0 pontos percentuais para todos os casos. Agora, entrando novamente na ENA mensal de fevereiro, dessa vez a gente traz uma comparação da ENA calculada com dados da revisão 1 com relação à revisão 2. Para o caso do Sistema Interligado Nacional, a variação de ENA mensal para o mês de fevereiro foi marginal. Em termos percentuais, aqui em 0%, mas quando a gente abre gigawatt média, fica em torno de 0,2%. Agora, quando esse valor ele é distribuído entre os submercados do SIM, a gente pode trazer como destaque 2 submercados, que no caso seria o submercado Norte e o Sul. O Norte ele se destacou com uma variação negativa e expressiva de menos 10%, ou menos 2,3 gigawatts médios, enquanto que o caso do submercado Sul, em contrapartida, apresentou variação positiva, de aproximadamente 23%, ou 1,9 gigawatts médios. Dando continuidade, agora a gente traz o armazenamento do Sistema Interligado Nacional, agora focando na terceira semana de fevereiro. Com relação à previsão, ou à expectativa para essa semana, era de aproximadamente 76% da EARM máxima, mas o realizado ficou um pouco abaixo, em 75,7%, ou seja, uma variação negativa de menos 0,3%. Com relação aos submercados, né, quando a gente distribui esse valor por submercado para ver qual é a contribuição de cada um deles, a gente observa aqui dos 4 submercados, 3 deles apresentaram variações negativas, que no caso é o Sudeste, o Sul e o Norte, sendo destaque nesse caso o submercado Norte, em que a variação foi de menos 928 megawatts mês. E a única exceção do grupo é o Nordeste, com uma variação então positiva de 259 megawatts mês. E já para o caso do Sistema Interligado Nacional, em termos numéricos, a variação negativa já comentada anteriormente ficou em menos 1.018 megawatts mês. Agora, entrando na carga da semana 3 de fevereiro de 2023, a gente traz a comparação, né, dos dados para cada um dos submercados, e a gente observa aqui dos 4 submercados, o Sudeste / Centro-Oeste apresentou variação positiva de 423 megawatts médios, enquanto que os demais submercados Sul, Nordeste e Norte apresentaram uma variação igual a 0. No caso do Sistema Interligado Nacional, a variação foi decorrente do que veio lá do Sudeste, ou seja, 423 megawatts médios, variação também positiva. Agora, com relação ao fluxo de intercâmbio para a semana 3, a gente denota novamente, né, que os valores da função de custo futuro não desacoplaram entre os submercados. E para as condições de carga pesada, média e leve, o valor que foi computado foi de R$0 por megawatt-hora, em termos de função de custo futuro. Com relação à curva de oferta e demanda, para a semana 3, a gente tem o resultado similar àquele observado para a semana 2 de fevereiro de 23, em que o valor da água que foi computado ficou em R$0 por megawatt-hora também. Com relação à geração térmica com despacho antecipado, dados relativos à REV2 do modelo DECOMP, a gente traz aquela tabela, né, com a indicação de despacho para cada uma das usinas termoelétricas AGNL. A gente tem aqui os dados referentes a Santa Cruz Nova, Luiz O.R. de Melo e Porto do Sergipe.
E para as semanas que vão do dia 11 de fevereiro até o dia 8 do mês 4, a gente observa que a indicação, não existe indicação para cada um dos patamares de carga pesada, média e leve. E isso é válido para as 3 usinas citadas. Por fim, a gente traz aqui as restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD. E a restrição que a gente está trazendo, ela está associada à usina hidrelétrica Jupiá, é uma restrição de defluência mínima, e os valores que foram adotados aqui agora no PMO de fevereiro de 2023 foi de 3.300 metros cúbicos por segundo, para as semanas que contemplam dias do dia 28 de janeiro até 28 de fevereiro, e a partir do dia 1º de março em diante, o valor que foi considerado foi de 4.000 metros cúbicos por segundo, em termos de defluência mínima. E para exemplificar, a gente está trazendo aqui um print associado ao deck de entrada da RV2 do Decomp CCE, em que a gente observa justamente esses valores que eu declarei anteriormente. Então, agora eu vou passar a palavra para a Cássia dar continuidade à apresentação e falar sobre a variação das cotações dos combustíveis. Obrigada, Lanai. Já estou passando. Pode confirmar? Posso. Um segundo. Foi. Obrigada, boa tarde a todos. Então, dando continuidade à apresentação, a gente traz um pouco, então, da questão da variação das cotações dos combustíveis entre dezembro de 22 e janeiro de 23. Lembrando que a linha cheia, ela representa valores já consolidados. Então, com relação a janeiro, o que a gente observa, né, em relação a dezembro, uma elevação do óleo combustível baixo teor de enxofre, Brent e óleo diesel, com um destaque maior aqui para o óleo diesel, que teve uma elevação de 7,6% no valor da cotação, enquanto que em termos de redução, a gente observa então esse comportamento para o carvão mineral, para o NYMEX e principalmente para o JKM, que reduziu 38,4% em relação ao mês de dezembro. Um outro ponto aqui de destaque, né, a redução da taxa de câmbio, que reduziu 0,8%. Lembrando, né, que a gente traz também a metodologia de cotação, descrita aqui nessa tabela, né, na última linha. E o impacto, né, dessa variação da cotação dos combustíveis foi observado a partir da semana 3 do PMO de fevereiro, né, ou seja, da RV2, cujos dados eles foram divulgados no dia 6 de fevereiro. A gente traz o gráfico da pilha térmica, trazendo então um comparativo entre a RV0 do PMO de janeiro, a RV0 do PMO de fevereiro e a RV2 do PMO também de fevereiro, né, observando então uma variação, né, do CVU, uma elevação aqui, chegando a um CVU de 3.600, arredondando, né, e também uma redução da disponibilidade. E já na tabela, a gente traz o acompanhamento da variação do CVU, fazendo um comparativo entre a RV0 e a RV2, e a gente observa, né, uma redução, então, para as usinas do PCS, reduzindo, então, algo em torno de 38,8%, e uma elevação para as usinas aqui, né, principalmente a óleo diesel. Cabe destacar, né, que a gente tem uma elevação para algumas usinas a carvão, que no caso são as usinas do complexo Jorge Lacerda, e cabe ressaltar aqui que essas usinas elas têm o seu CVU definido pela ANEEL. E para o ano de 2023, o despacho que determina esses valores é o 140. Por isso, essa diferença, então, positiva no CVU dessas usinas. Com relação à penalidade das restrições de nível mínimo por reservatório equivalente, a gente traz a metodologia de cálculo, né, desse valor de penalidade, cujo registro ele fica no bloco HE do arquivo da DIGER. E a forma de cálculo é considerando, então, 1,005 vezes o maior valor de CVU, que no caso, então, foi 3.677,06 centavos, totalizando um valor de 3.695,45. Porém, a gente considera ainda o primeiro múltiplo de 10 maior, totalizando então um valor de 3.700 de penalidade. A gente traz também um histórico dessas últimas penalidades de restrição de nível mínimo. No caso, para o PMO de janeiro,
foi considerado, né, o CVU, então, de Termomanaus e Pau-Ferro, que são usinas vencedoras do segundo LEM. Para o PMO de fevereiro, alterou-se o valor da penalidade, considerando então o CVU de Chavantes, que se sagrou vencedora do primeiro LEM, com uma penalidade de 3.700. No dia 6 de fevereiro, a gente divulgou o CVU revisado, né, para PMO. E então, no dia 11 de fevereiro, para RV2 desse mesmo PMO, permaneceu, então, o maior valor como sendo Chavantes, o primeiro LEM, com 3.700. Por fim, a gente traz ainda a variação das cotações dos combustíveis agora para o mês de fevereiro, relembrando que as linhas cheias representam valores já consolidados e as linhas pontilhadas os valores obtidos até o momento para o mês de fevereiro. E até o momento o que a gente observa é uma variação positiva para o óleo combustível baixo teor de enxofre. O Brent não apresentou variação em relação ao mês passado. E para os demais combustíveis e para a taxa de câmbio, a gente observa então comportamento de redução, com destaque aqui para o carvão mineral e para o JKM. Eu retorno a palavra, passo agora a palavra para o Cássio, que vai dar continuidade à apresentação falando do DECEM. Só um segundo. Pode confirmar para mim se você conseguiu pegar? Cássia, obrigado. Então, dando continuidade na apresentação, a gente passa agora à análise do comportamento do PLD para esse mês de fevereiro. A gente traz o começo desse mês, trazendo inicialmente o balanço energético do SIM para a primeira semana de fevereiro. A gente só resgata que para essa semana, mais especificamente no dia 30 de janeiro, na segunda-feira, a gente foi acionado o quarto nível de contingência. Então, de acordo com o comunicado que a gente divulgou na ocasião, no número 93, o PLD vai ser o CMO do modelo Decomp dessa primeira semana operativa. Então, por isso que os dados aqui de balanço energético, a gente tem os dados aqui patamarizados para esse dia 30. Então, trazendo aqui os dados médios semanais, a gente tem aqui na base a parcela de geração termoelétrica, 4% do total médio, 3,35 GB. Parcela aqui das usinas não simuladas individualmente, 16.727 megawatts médios. A gente vê um valor acima daquilo que é considerado nos demais modelos, que é média dos últimos 5 anos, que é para esse mês de 14.290. Na comparação percentual, 117%. E por fim, aqui, a parcela em azul, considerado no DECEM de geração hidráulica, foi 57.186, ou 74% do total médio de geração para essa semana. E a carga para o DECEM, que também é atualizada diariamente, assim como a parcela das usinas não simuladas individualmente, foi de 77.263 megawatts médios, ligeiramente acima da carga média considerada para essa mesma semana no Decomp, que foi de 75.947. Agora a gente traz com um pouco mais de detalhes a parcela das usinas não simuladas individualmente no SIM para essa primeira semana de fevereiro, destacando os valores elevados aqui nos dias de rodada do modelo, né, com exceção aqui do dia 30, que tem um valor vindo lá do modelo Decomp, a gente nota que é um valor consideravelmente mais baixo, de 2 a 3 gigas inferior em dados médios em relação aos demais dias. Em termos de fonte, a gente traz aqui os totais médios, então de PCH 24%, quase 4 gigawatts médios, PCT 9%, 1,5 giga, fotovoltaica 1,8 giga e a eólica com 56% do total médio, ou 9,4 gigawatts médios para essa semana. E por fim, para fechar o acompanhamento dessa semana, a gente traz a curva do PLD. Assim como a gente vem vendo nas últimas semanas e nos últimos meses, o PLD está no piso regulatório, aqui, então, R$ 69,04 por megawatt-hora ao longo das primeiras semanas de fevereiro. Quando a gente olha os dados de CMO do DECEM quanto à função de custo futuro do modelo Decomp, a gente vê nos dois casos o CMO em R$ 0 por megawatt-hora. Agora a gente traz esse mesmo acompanhamento agora para a segunda semana de fevereiro. Também, nessa semana, a gente teve dificuldade de convergência, mais especificamente o caso ONS, né, teve dificuldade de convergência dentro do prazo limite de tempo, então no dia 4 e 5 de fevereiro foi assinado o quarto nível de contingência. Como a gente não teve DEC, modelo DECEM, o CMO foi calculado com base
Desculpa, o PLD foi calculado com base no CMO do modelo Decomp da segunda semana de fevereiro. A gente vai prosseguir nessa análise do balanço com estes dados, considerando o cenário patamarizado para esses 2 primeiros dias. Então, geração termoelétrica total, muito próxima à semana anterior, 3,4 aqui, 3,3 gigawatts médios aqui na base. Elas não simuladas individualmente também, a gente tem valores acima do valor médio dos últimos 5 anos, 110% na comparação percentual. Para essa semana especificamente 15.680 megawatts médios, e aqui a parcela de geração hidráulica que faz o fechamento da carga com 58.596 megawatts médios. E a carga considerada para essa semana, 77.623, muito próxima à carga considerada também para essa mesma semana no Decomp, que foi de 77.038 megawatts médios. Agora, trazendo a geração das usinas não simuladas individualmente por fonte, a gente tem aqui também, como a gente nota aqui, valores bastante elevados até para essa época do ano, sobretudo a partir do dia 7 de fevereiro. Então, em dados de valores médios, a gente tem de PCH 3,9 gigawatts médios, PCT 1,6 ou 10%, fotovoltaica 11% do total médio para essa semana e eólica com 53% acima aqui de 8 gigawatts médios nessa semana. E aqui a curva do PLD, assim como na semana passada, na primeira semana de fevereiro, a gente tem aqui na segunda semana de fevereiro o PLD no piso regulatório R$ 69,04 centavos por megawatt-hora e a função de custo futuro do Decomp e o CMO do D100 em R$ 0,00 por megawatt-hora. Agora a gente traz o acompanhamento do PLD para a semana vigente, terceira semana de fevereiro. A gente tem os dados até o dia 15 de fevereiro e a gente tem aqui, ao lado, a gente traz aqui que foi acionado o primeiro nível de contingência do caso CCE, foi desabilitado o unit de commitment térmico, especificamente do caso CCE. Então, a gente tem tido dificuldade de convergência do caso da CCE, considerando os dados de unit de commitment térmico. A gente já entrou em contato com o CEPEL, eles nos deu alguns direcionamentos, então a gente está trabalhando para seguir isso e conseguir, pelo menos esses próximos 2 dias, e também, caso ocorra nas semanas seguintes, a gente consiga a convergência do DEC em tempo hábil, né, acelerando a velocidade, sem precisar acionar o Unit Commitment, uma vez que o caso ONS, para todos esses dias, não foi acionado o Unit Commitment, não foi desabilitado o Unit Commitment térmico. Em nosso caso, a gente precisou desabilitar pela dificuldade de convergência. Então, a gente vai trazer aqui o balanço energético para essa semana, que foi considerado o modelo D100 até então. Então, parcela de geração termoelétrica total, 4% do total médio dessa semana, ou 3,2 gigawatts médios. As usinas não simuladas individualmente seguem também em valores bastante altos para essa época do ano, 18.152 megawatts médios, 127% quando a gente compara com aquilo que foi considerado nos demais modelos, e a parcela de geração hidráulica com 56.238 megawatts médios. E, por fim, a carga nessa semana é considerada no modelo D100, utilizando assim os dados desses 5 primeiros dias, foi de 77.609 megawatts médios, ligeiramente abaixo da carga média no Decomp, que foi de 78.200 megawatts médios. Aqui a gente traz o acompanhamento da geração das usinas não simuladas, separado aqui por fonte. Então, a gente nota aqui valores bastante elevados, sobretudo nos primeiros dias da semana, acima até de 19 gigawatts médios. Em termos percentuais, de cada uma das fontes, 22% de PCH, 8% de PCT, fotovoltaica 11% e a eólica com 59%. E, por fim, a curva do PLD, também no piso, 69,04, e as funções de custo futuro do modelo Decomp e o CMO do caso da CCE, vindo do D100, em R$ 0,00 por megawatt-hora, ou seja, o PLD no piso. Aqui a gente traz um slide com relação ao tratamento do DEC da CCE. Então, ao longo desses últimos dias dessa semana, desde o dia 11, sábado, a gente tem feito esse tratamento do arquivo entidades.dat e no arquivo lpp.dat, que seria relativo à alteração do limite de importação sudeste e centro-oeste, importação seco, e o limite de geração nas HES Belo Monte, Tucuruí e Estreito. Então, são 2 pontos aqui que a CCE não está seguindo o NS e deve seguir apenas a partir do PMO de março. Então, aqui são os trechos afetados. Aqui em cima, o caso ONS, o arquivo lpp.dat,
em que é incluída essa RE 967 lá no arquivo entidades.dat. Aqui a gente traz um trecho dessa RE 967. Isso é relativo à alteração nesse limite de importação. No caso do CCE, mais especificamente sobre esse limite, a gente tem considerado aqui a RE 957 e a 967 é comentada no caso da CCE. E com relação a esse limite de geração das gás Belo Monte do Curu Estreito, teve essa alteração, mais especificamente na parte aqui do fluxo Chupari-Xingu da RE 979, no arquivo entidades.dat. Então, aqui a gente traz um trecho do caso ONS e o trecho do caso da CCE tem esses dados comentados aqui. A gente traz agora também as inconsistências no cálculo do PLD, aqui especificamente do modelo D100. Então, a primeira consistência que a gente traz ocorrendo no arquivo AlperH.dat. Então, de acordo com o artigo 5º da outorga 1815/2020, tem-se que as condições de operação do reservatório da hidrelétrica de Pimental são definidas e fiscalizadas pela ANA em articulação com o ONS, conforme o que está disposto no artigo 4º e o inciso 7º, do parágrafo 3º da Lei 9.984 de 2000, devendo respeitar as condições de vazões médias mensais a serem mantidas no trecho de vazão reduzida. Então, essa condição, ela é considerada por meio do FSRH 3571, 3.751, de vazão defluente mínima da UGE Pimental. Seu valor tem os dados ajustados mensalmente para esse ano, de acordo com o hidrograma B. E para o mês de fevereiro, né, seguindo esse hidrograma, o valor mínimo ali é de 1.600 metros cúbicos por segundo de vazão, porém nos DECs publicados entre os dias 28 de janeiro e 2 de fevereiro foi considerado equivocadamente para os dias 1 a 3, ou seja, os dias referentes ao mês de fevereiro, o valor de 1.100 metros cúbicos por segundo, que é o dado relativo ao mês de janeiro. Então, aqui a gente traz o trecho do arquivo afetado do DEC do dia 28. Então, aqui a restrição número 3.571, com dado de 1.100 ao longo de todo o horizonte do DEC, uma vez que a gente tinha aqui a partir do dia 1º do horizonte do DEC, que seria aqui esse 1 relativo ao dia 1º de fevereiro, a gente teria que ter o valor mínimo aqui de 1.600 metros cúbicos por segundo. Não tem impacto no PLD, a gente tem o PLD no piso regulatório. A segunda inconsistência que a gente traz ocorre no arquivo APRT.dat. A gente tem um despacho 93 desse ano, da ANEEL, que estabelece para fim de planejamento e programação da operação e que a CCE para fim de contabilização verificado no período, aplica o valor de CVU da TEROCAR que consta no referido documento a partir da data de publicação até o dia 31 de janeiro de 2023. A TEROCAR só tem CVU, então, válido até esse dia 31 de janeiro de 2023. Porém, nos DECs do dia 28 e do dia 3, foi considerado equivocadamente o modelo D100 para os dias 1 até o dia 3, né, do dia 1º até o último dia da semana, até o dia de sexta-feira, o valor de R$ 2.401,25 por megawatt-hora, uma vez que não tem CVU válido, a gente tinha que considerar o valor de zero para esse horizonte. A gente tem que, o CMO está no zero, nenhuma térmica está sendo acionada por mérito, e, além de tudo isso, essa térmica estaria lá no final da pilha térmica, então o impacto do PLD ele é nulo, então a gente não tem impactos no PLD, e aqui a gente traz os trechos destacados aqui no arquivo APRT.dat frente a essa usina. Foi considerado ao longo de todo o horizonte do DEC o valor de 2.401,25, só que a gente tinha que considerar a partir do dia 1º até o final do horizonte do DEC o valor de zero. E por fim, a gente traz a última consistência, ocorrida também agora no arquivo APRH.dat, relativo à restrição de taxa de variação máxima, relativo ali à usina de Piraju. Então, a gente tem o FSRH de taxa de variação máxima de redução de defluência para garantir a preservação da ictiofauna da UGE Paranapanema, localizada justamente de Piraju. Piraju é uma usina fio d'água, então a gente aplica a regra com base na vazão defluente da UGE Jurumirim, localizada logo a montante de Piraju. Então, esse FSRH teve início no DEC do dia 1º de fevereiro e é modelado de forma simplificada nessa restrição 99.220, do arquivo APRH.dat. Então, se a vazão
o que diz ali no FCH, se a vazão de Jurumirim estiver entre os valores de 150 e 230 metros cúbicos por segundo, o valor considerado para essa restrição ali em Piraju é a própria vazão defluente, e se a vazão defluente estiver acima de 230, o valor considerado para essa restrição é de 230. DEC do dia 2, o valor da vazão defluente de Jurumirim foi de 176,3 metros cúbicos por segundo, e o valor considerado era para ser esse valor, seguindo o estabelecido, mas foi considerado equivocadamente o valor de 176,7 metros cúbicos por segundo, e nos DECs publicados entre os dias 3 e 6 de fevereiro, a restrição ela era para ter sido considerada, mas ela foi precedida do caractere e-comercial, aqui como a gente consegue ver nesse trecho do arquivo, o que fez desconsiderar toda essa restrição, né? Ela não foi considerada pelo modelo DECEM de forma equivocada, então que a gente traz o trecho revisado para esse dia, para esse DEC do dia 3 de fevereiro, novamente sem impacto para o PLD. Agora a gente vai para um outro assunto relativo ao processo competitivo, o preço mínimo para exportação de divertimento turbinável. A gente até apresentou isso no último encontro, que a gente só resgata a forma de cálculo do preço mínimo. Então, ela é considerado, tem como base o PLD de cada supermercado, ponderado pela garantia física sazonalizada do MRE de cada supermercado. Lembrando que o PLD, como a gente calcula o PLD, a gente não tem o PLD do dia, né, da exportação, a gente calcula ex-ante, então a gente utiliza uma média desses PLDs dos últimos dias de mesmo perfil. Então, a gente deixa aqui para consulta a forma, o questionamento do cálculo do preço mínimo, e onde pode ser consultado o preço mínimo no ambiente do Clique CCE. Então, só seguir esses passos, né? Clique CCE, exportação de energia e seguir lá no painel de preço mínimo para vertimento turbinável. A gente tem um valor, como a gente tem os 4 supermercados no piso regulatório de 69,04, a gente aplica ali esse fator de ganho, né? Aqui na equação anterior, que é de 10%, então a gente tem esse valor aqui de 75,94, que é o mesmo valor ao longo de todas as horas, considerando o cenário atual, e esse valor é para todas as conversoras. Aqui a gente traz uma atualização do acompanhamento da importação internacional, a importação tanto de termoelétrica quanto da geração termoelétrica quanto da geração hidráulica ao longo do ano de 2023, desde o dia 1º. Então, a gente vê valores ali, em todos os dias a gente teve exportação, com exceção do dia 1º do ano, e os valores têm crescido nos últimos dias, e o aparecimento aqui da exportação também para o Uruguai, a gente vai detalhar um pouquinho mais no próximo slide, que é advindo de exportação de vertimento turbinável. Então, o Uruguai aqui na cor laranja e o Paraguai e a Argentina com esses montantes maiores na cor verde. Aqui a gente traz resgata aqui o gráfico da exportação térmica ao longo desse ano. Então, a gente não tem exportação térmica desde o dia 23 de janeiro. Então, a partir do dia 23, toda aquela exportação que a gente viu no gráfico anterior só vem de vertimento turbinável, e a gente traz aqui com mais detalhes no próximo gráfico. Então, a gente resgata aqui o acompanhamento dos preços spot na Argentina e no Uruguai. Aqui em cima o preço spot ao longo desse ano no Uruguai. Tem valores bastante elevados. Esse gráfico aqui está em dólares por megawatt-hora. A gente aplicou a média e fez a conversão, trazendo para a nossa realidade, reais por megawatt-hora. Então, a gente tem uma média do preço spot do Uruguai para esse ano em R$ 1.028 por megawatt-hora. E para a Argentina, a gente tem um valor médio de R$ 954 por megawatt-hora. A gente nota aqui um aumento nos últimos dias bastante considerável. E aqui abaixo a gente deixa aqui a fonte dos dados. E aqui os dados de exportação de vertimento turbinável, a gente traz esses dados, a gente resgata esses dados daquilo que é publicado pelo INEST, ali no IPDO. E a gente nota que a exportação começou no dia 13 de janeiro e tem acontecido até hoje. Então, aqui a gente tem os dados até o dia 13 e com destaque aqui que a partir do dia 5 a gente começou a exportação para o
Uruguai também. Então, valores aqui para o Uruguai é bastante próximos ali o limite do conversor Melo, que é de 500 megawatts, e o limite da Garabi 1 e 2 para a Argentina é de 2,2 giga. Então, a gente tem aqui valores também bastante próximos de exportação também para a Argentina, seguindo essas duas conversoras. A gente também divulgou na última sexta-feira o resultado da exportação ali para o mês de janeiro de 2023, que a gente traz como pode ser consultado. Então, basta entrar no site oficial da CCE, aqui em cima tem a guia de documentos e a gente consegue achar aqui o relatório de resultados da exportação de divertimento turbinável. A gente pode também filtrar, né, nesse ambiente, filtrar aqui o assunto para exportação, e os dados aparecem mais facilmente. E os resultados da exportação do referido mês, eles são divulgados pela CCE em até MS mais 8DU. Então, para o mês de janeiro, a gente já tem os dados, esse relatório que foi divulgado na última sexta-feira. É isso com relação ao preço mínimo. A gente agora passa ao próximo tópico, que a gente traz o histórico do PLD. A gente começa aqui com o histórico do PLD do Submercado Sudeste. Então, a gente nota aqui valores bastante elevados de PLD, até na época ali no limite máximo regulatório diário, durante ali boa parte do ano de 2021, quando a gente estava enfrentando a crise. O PLD ele reduziu e tem enfrentado ali e tem encontrado valores bem baixos e próximos ao mínimo regulatório ao longo de quase todo o ano de 2021. A gente nota valores até acima de R$100 por megawatt-hora no mês de julho, mas logo retornou a mínimo regulatório de 55,70 na época do ano de 2022 e seguiu agora para esse ano com essa elevação, com a atualização do valor do PLD mínimo, 69,04. Quando a gente olha os valores médios do ano passado, a gente vê que julho acima do mínimo, 66,38, e agosto também, 76,90. E para o supermercado Sudeste, uma curva muito parecida quando a gente olha o supermercado Sul, né? Os outros supermercados também, o Nordeste, o comportamento aqui é mais oscilatório ao longo do ano 2021, mas quando a gente vem para 2022, comportamento bastante parecido com os outros supermercados, e o mesmo vale para o supermercado Norte. Agora a gente passa para os dados aqui da nossa atualização da projeção do PLD, começando aqui só ressaltando que é de responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises e estudos para tomada de decisões ou decisões estratégicas e obrigações de quaisquer outras finalidades sobre este tema da projeção, e não cabe atribuir à CCE qualquer responsabilidade pela tomada de decisões administrativas e empresariais relacionadas ao tema da projeção. Nossas metodologias, então, a gente traz aqui o esquemático da metodologia da projeção de ENA por redes neurais artificiais, utilizado para isso a transformação logarítmica. É feito encadeamento, a rede neural artificial, então a gente deixa aqui o fluxograma, caso seja de interesse. Agora a gente traz também outro método de projeção de ENA, também agora via modelo chuva-vazão SMAP. Então tem a sinalização da precipitação. Para os primeiros 19 dias é utilizado precipitação por conjunto, T40, o ensemble do EC e o GFS. E para os dias a partir do dia 20 até o final do nosso horizonte aqui, dia 450, é utilizado um cenário humano histórico de precipitação com base, selecionado com base nos índices climáticos NIM 1+2 e AMO. É utilizado, depois é executado ali, feita a previsão de vazões via SMAP e a propagação via o método MPV. E aqui é o fluxograma, o esquemático da encadeamento entre os DECs New Wave e Decomp utilizados aqui na projeção do PLD. Trazendo os resultados da projeção atual, e inicialmente começando com umas premissas. Então, a gente traz 5 casos no total. O nosso caso base é a projeção de ENA para redes neurais artificiais, o nosso caso VE.
o nosso limite inferior também para redes neurais artificiais, a gente considera, desculpa, nosso limite superior, sensibilidade número 1, a gente considera o limite superior de realização da ENA para fevereiro, o mês inicial da projeção é março, então é considerado para o mês de fevereiro esse limite superior divulgado ali pelo ONS. A sensibilidade número 2 é o limite inferior, a projeção de ENA a partir de março é feita para redes neurais artificiais e para o mês de fevereiro é considerado esse limite inferior. Sensibilidade 3 e 4 é a execução via SMAP estendido. Sensibilidade número 3 seria o nosso caso que a gente chama SMAP-VE, nosso caso VE de SMAP, que foi utilizado o ano de fevereiro, o horizonte de, aqui está errado, né, o horizonte de 2018, 2019, mas os meses é a partir de março até abril do ano de 2019, e o SMAP estendido considerando precipitação observada também, o nosso segundo caso, que a gente está chamando de caso do SMAP limite inferior, considera o horizonte, a chuva observada de março de 2021 até abril de 2022. Todos os casos consideram simulação encadeada no IBDComp, despacho por ordem de mérito e método de representação das diretrizes operativas. Em termos agora de PLD, a gente começa com o submercado sudeste, a curva do PLD no mínimo regulatório ao longo de todo o horizonte, R$ 69,04 por megawatt-hora. Quando a gente olha o CMO aqui na cor mais clara, a gente vê um CMO zerado ao longo de todo o horizonte para esse submercado neste cenário. Considerando aqui o PLD máximo para o ano de 2024 igual ao ano de 2023, a gente tem esse comportamento, uma média sempre no piso nos 2 anos, e 2024 considerando o horizonte até abril. A gente vê o mesmo comportamento também no limite superior, o CMO em zero, caracterizando o piso do PLD ao longo de todo o horizonte da projeção, que é de março de 2023 até abril de 2024. Mesmo comportamento para o limite inferior, aqui também a gente está no caso de projeção de ENA para redes neurais artificiais, o CMO também em zero ao longo de todo o horizonte, com exceção de julho, que tem uma elevação bem marginal, R$ 1,00 por megawatt-hora, mas sempre aqui no piso regulatório do PLD, no limite mínimo. O nosso caso do SMAP-VE, que considera a precipitação de 18 e 19, CMO sempre em R$ 0,00 por megawatt-hora ao longo de todo o horizonte. A gente tem as condições ali iniciais, né, são bastante favoráveis. Então, também nesse caso, a gente tem o valor mínimo do PLD sendo considerado. E o nosso caso, digamos assim, nosso caso mais crítico, o limite inferior, considera a precipitação de 2021 e 2022, né? A criticidade está nos primeiros meses da projeção, mais especificamente, mas mesmo assim o PLD não sai do piso, nem o CMO sai desse valor de R$ 0,00 por megawatt-hora. Então, similar, igual, né, aos casos anteriores do ponto de vista de CMO e, consequentemente, de PLD. Então, aqui seria com relação ao submercado Sudeste e Centro-Oeste, a gente vê o comportamento igual, né, os dados acoplados nos demais submercados. Então, aqui seria relativo ao submercado Sul, submercado Nordeste e, por fim, ao submercado Norte. Aqui a gente traz uma tabela, um resumo de todos os dados que a gente apresentou de PLD, sempre aqui em R$ 69,00 por megawatt-hora. Em termos de ENA considerada para cada uma das simulações dessa projeção, a gente começa com a projeção de ENA para o caso VE, por redes neurais artificiais, então foi considerado ali para o mês de março 97% da MLT, valores muito próximos a 90% ali nos meses seguintes, e se reduz durante o período, começo ali do período seco, e ao final do período seco, começo do período úmido, já aumenta em termos de MLT, mas sempre aqui muito próximo a 80%, entre 80% e 90% da MLT. A curva do caso do limite inferior, caso do limite superior para redes neurais artificiais, vem uma curva aqui sempre acima da curva laranja, que é relativa ao caso VE, então foi considerado para o mês de março 109%, mais especificamente fevereiro, que entra ali como nossa tendência hidrológica a 119%, e valores ali acima de 90%, ou muito próximo a 90% nos meses seguintes, e ao longo de todo o horizonte da projeção, e passa até da MLT no finalzinho do horizonte, mais especificamente em março de 2024. A curva verde é relativa ao nosso limite inferior, então foi utilizado para fevereiro 96% da MLT, e
gerado ali pela nossa rede neural artificial. Esses dados aqui, 88% em março, 78% em abril. Então, ele reduz um pouquinho nos meses seguintes e retoma ao longo ali do começo do período úmido do ano que vem, chegando até 90% no mês de março de 24. O caso do nosso SMAP valor esperado, foi utilizado ali 106% da MLT para fevereiro, 101% para março. A curva ela fica muito próxima à curva vermelha, que relativa ao caso VE, até o mês de agosto. E depois ela fica um pouco mais otimista, mas no final do ano, aqui no nosso ano de 2023, caracterizado no final do ano de 2018, início de 2019, encontra o bloqueio. Então, a gente tem as zenas aqui bastante reduzidas quando a gente compara com os demais cenários. E, por fim, no nosso caso do limite inferior, foi utilizado 93% da MLT em março, valores eles se reduzem ao longo dos próximos meses, chegando até aqui em agosto e setembro, 73% e 76% da MLT, e retoma nos meses seguintes, chegando até 115% da MLT no final do ano, desculpa, aqui no começo do ano de 2024, valores bastante elevados. Aqui a gente deixa os mesmos dados que a gente apresentou anteriormente pelo Sistema Interligado Nacional, que a gente deixa os dados separados por submercado, caso seja de interesse acompanhar. Então, vou passar aqui mais rapidamente. Então, aqui seria o caso do limite superior, o limite inferior para redes neurais artificiais, SMAP valor esperado e SMAP limite inferior. Em termos de projeção de energia armazenada final, a gente teria para o caso VE março e abril fechando 83% de armazenamento, chegando até 87% de armazenamento no final do período úmido. A redução durante o período seco até níveis de 69% da energia armazenada e no próximo período úmido a gente teria repressionamento dos reservatórios ali até o mês de abril, chegando a 90% de armazenamento. O nosso aqui, a gente traz aqui a sensibilidade número 2, relativo ao nosso limite inferior. Então, uma curva, ela vem abaixo da curva do valor esperado. Então, a gente chega ali 86% no final desse período úmido, e no período seco, depressionamento dos reservatórios, chegando ali no sim, em 66% de armazenamento, e posteriormente aqui uma subida durante ali o próximo período úmido. No caso do SMAP VE, a gente fecharia março em 83% de armazenamento e ficaria nesses patamares ao longo do período úmido e reduziria durante o período seco até níveis de 70%, encontrando o bloqueio que a gente viu simbolizado ali na ENA, e os reservatórios se mantêm próximos a esses níveis de 70%, 71% de armazenamento. E, por fim, nosso último caso, o SMAP-LI, a gente tem as zenas mais rigorosas nos primeiros meses da projeção, simbolizada ali pela precipitação de 2021, a gente fecharia a marcha em 76% de armazenamento e os reservatórios se repressionariam até os níveis máximos para esse ano de 84%. E o final do próximo período seco se daria até níveis ali no final do ano de 63% de armazenamento e posterior repressionamento dos reservatórios do SIM. Aqui a gente deixa mais os dados mais detalhados de energia armazenada final, que a gente acabou de apresentar para o SIM, também caso seja de interesse o acompanhamento. Então, aqui o SMAP VE e o SMAP LI. Essa tabela relativa à estimativa de garantia física sazonalizada, MRE, então a gente deixa também para consulta, caso ache necessidade. Aqui embaixo tem os dados por submercado e o somatório do SIM, garantia física sazonalizada e a garantia sazonalizada, a garantia física flat também nessa próxima tabela. A gente deixa aqui a discretização e, por fim, os dados aqui finais dessa estimativa. Em termos da projeção, a gente traz aqui o balanço operativo. Vou apresentar aqui só o caso VE, uma vez que a gente não tem modificação nos dados de despacho térmico e hidráulico entre os casos. A gente tem o CMO sempre no zero, então o gráfico é o mesmo do caso VE em relação aos demais casos. Então, trazendo aqui
trazendo aqui os dados, a gente detalha aqui mais os dados de geração termoelétrica. Então, basicamente, parque flexível sendo utilizado nessa simulação. Então, março, nesse primeiro trimestre da projeção, a gente tem valores próximos a 4 gigawatts médios. Ele eleva um pouquinho nos meses de junho até setembro e se mantém, né, em valores acima ali próximos a 5,5 até o final do ano, e se reduz no começo do ano de 2024. Então, aqui a gente traz os dados térmicos e não houve modificação desse despacho termoelétrico e, consequentemente, do despacho hidráulico em relação, do caso VE, em relação aos demais casos que a gente simulou. Então, aqui as curvas são as mesmas. Aqui a gente traz a projeção da garantia física, desculpa, do GSF, do caso da projeção também, né, como a gente não teve modificação do despacho hidráulico, a gente tem aqui só um gráfico, o gráfico é o mesmo dos demais casos, então a gente tem valores acima de 100% nos primeiros meses da projeção, março e abril, ele se reduz, e durante os demais meses do ano, a gente tem valores próximos a 70% em cada um dos meses, e sobe, né, conforme vai passando os meses, chegando ali até a 80% em dezembro. Em valores médios de GSF para 2023 seria de 86,9%. Mesmo valor, média de 2023 para o caso flat, em termos mensais, apenas março acima de 100%, GSF acima de 100%, muito próximo ali em abril, e reduz ao longo dos próximos meses, chegando ali a 70% em agosto de 2023, mas aí, como a gente viu, a média ali, 86,9% a média, considerando o resultado da projeção para esse ano de 2023. Então, aqui são os mesmos gráficos, e por fim a gente traz o gráfico da projeção de encargos, serviços de sistema e custo de descolamento entre CMO e PRD. A gente tem acompanhamento dos últimos anos, e o ano atual a gente deixa aqui o dado, melhor dado que a gente tem de encargos de serviço de sistema, mais especificamente aqui relacionado aos serviços ancilares, mais compensação síncrona de 18 milhões de reais. E no horizonte da projeção, que começa em março, a gente não tem aparecimento de encargos, então que a gente tem valor zerado, e o acumulado desse ano, o valor preliminar de janeiro, é de 18 milhões. E custo de descolamento entre CMA e PRD nós não tivemos, então, em R$0. Então é isso com relação à projeção do PRD. E a gente deixa aqui o acompanhamento das próximas datas do encontro do PRD. Então, nosso encontro aqui foi realizado hoje no dia 15 de fevereiro. E o nosso próximo encontro é ali no dia 27 de fevereiro, após o PMO, amanhã às 15 horas, que seria nosso encontro do PRD de revisão 0. Então é isso. Ali, em nome agradeço a participação, em nome da CCL, agradeço a todos que estiveram com a gente durante esse encontro. A gente não tem pergunta, o Humberto ele teve que dar uma saída, então ele não vai conseguir voltar para se despedir, para fechar a reunião. Então, agradeço a presença de todos e até o dia 27.